Olá, tudo bem? Começa agora o programa Lesp Conecta. Olha, agora nós vamos falar sobre a variedade de vacinas contra a Covid-19. E para nos explicar um pouco melhor sobre esse assunto, eu recebo Kátia Coelho, que é química. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, Priscila, pelo convite. Eu que agradeço. Olha, eu queria que você começasse explicando para a gente como é feita uma vacina. Tenta explicar, né, de uma maneira que a gente que está aqui em casa, que não conhece esse meio, entenda um pouquinho. Bom, hoje nós temos duas tecnologias, né, de todas as vacinas que estão sendo produzidas contra a Covid-19. Uma que é mais antiga, que é através da inativação do vírus, do SARS-CoV-2, que é o vírus dessa pandemia, ou de uma cepa similar, tá? O SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, ele é considerado um vírus envelopado, tá? Então, a gente pode produzir uma vacina com a inativação desse vírus ou de uma cepa similar, ou seja, um vírus envelopado que é similar ao SARS-CoV-2. Essa é a tecnologia antiga. O que se tem hoje que é mais atual um pouquinho diferente, tá? O que se faz a gente pega o código genético desse vírus, que se chama RNA, e é uma tecnologia que a gente chama de RNA mensageiro. Então, a gente coleta esse código genético, faz uma decodificação e produz uma vacina imitando, né, o vírus do SARS-CoV-2, que é da Covid-19, para injetar nas pessoas. Então, a gente tem disponível hoje no mundo essas duas tecnologias para a fabricação de vacinas. Muitas pessoas têm o medo, né, da vacina porque acreditam que o vírus está sendo ali injetado no organismo e que você então vai ter aquela doença. Explica para a gente o que acontece dentro do organismo e se as pessoas precisam ter esse medo. Então, não precisam ter esse medo. A inativação do vírus, se a gente estivesse falando de um ser vivo, né, porque o vírus não é um ser vivo, né, a gente estaria falando que a gente está injetando ele morto, né? A inativação seria isso. Então, ele não tem nenhuma forma de ser reativado dentro do nosso organismo. Então, não precisa ter nenhum tipo de insegurança com relação a isso. E o que essa vacina faz quando a gente injeta esse vírus inativado? A gente está ensinando para o nosso organismo a se defender desse micro-organismo estranho, tá? A vacina, assim, simplificando, né, o que ela faz? Essa resposta imune, a gente está ensinando ao nosso organismo a se defender, no caso da Covid-19, do SARS-CoV-2. A vacina, ela não significa, então, que você não vai ser contaminado pelo vírus, mas é que você vai ter uma manifestação mais atenuada, seria isso? Em alguns casos, sim, né? Por isso que a gente não tem 100% de eficácia, né? A gente pode observar aí que as vacinas mais modernas, elas têm um percentual de eficácia maior, a gente tem observado aí 95%, que é um percentual super elevado, e essas vacinas com a tecnologia antiga, que é da inativação do vírus, tem uma eficácia em torno de 70% a 80%, a gente está vendo a vacina aí do Butantan, né, que deu 78%, elas apresentam uma eficácia menor. O que significa isso, gente? Significa que 78% das pessoas que foram testadas demonstraram a resposta imune à Covid-19, tá? Isso significa o quê? Que então elas não foram contaminadas, é isso? Quando a gente faz um teste clínico com um grupo de pessoas, como é que a gente faz? Eu vou dar um exemplo colocando um número, tá, Priscila? 100 pessoas, né? Vamos dizer que sejam 100 pessoas. Então, metade, 50 pessoas, vão tomar um placebo, que é uma solução que não tem nenhum efeito imunizante, e metade vão tomar essa vacina a que deseja se comprovar a eficácia. Depois de um tempo, o que a gente avalia? A gente avalia se dentro desse grupo que tomou a vacina, quantas pessoas pegaram a doença.
E aí esse percentual de eficácia é determinado através desse número de pessoas que contraíram a doença ou não. Tá? Uhum. E daí quando se fala, por exemplo, da Coronavac, que ela tem ali 100% aí para os casos graves, o que significa? Sim. Então, quando a gente faz um teste clínico de vacina, se a gente tem um tempo grande, que não é o caso da nossa pandemia, que a gente está num sistema emergencial que a gente precisa aplicar em todo mundo, né? A gente avalia a vacina por sexo, a gente divide feminino, masculino, por faixa etária, a gente avalia o máximo que a gente pode. Mas, o que está acontecendo hoje? A gente está no meio de uma pandemia, é uma situação emergencial. A gente avaliou segurança das vacinas, né? A eficácia de um grupo restrito. E a gente precisa aplicar isso o quanto antes. Se a gente tivesse um tempo maior, não tivesse dentro de uma pandemia, a gente ia separar melhor, selecionar melhor esses grupos, sabe? Para poder avaliar melhor a eficácia em determinados grupos. No caso da Coronavac, se você me permite falar, Priscila, o Instituto Butantan, ele conduziu muito bem a pesquisa, porque, primeiro, eles escolheram um grupo de pessoas de linha de frente, ou seja, onde a possibilidade de contágio, né, de contaminação, é muito grande, né? Uhum. E avaliaram dentro desses grupos que eu comentei agora, por sexo e faixa etária. Por quê? A gente tem um número muito grande de óbitos em pessoas idosas, né, da Covid-19. Então, a prioridade para a gente hoje, para diminuir o número de óbitos, é aplicar quem está na linha de frente. Então, eles fizeram uma coisa muito inteligente em pessoas idosas. Uhum. No caso das pessoas da linha de frente, por que elas acabam sendo até mais vulneráveis? Né? Claro que a gente sabe porque elas estão expostas, então, mais ao vírus para se contaminar, mas por que elas acabam até indo a óbito? Há várias contaminações, tipo, ela se infecta uma vez, depois se infecta de novo, o que acontece? Sim, já existe um estudo dizendo, são teorias, tá, que eu vou falar para vocês, mas já existe um estudo que está associando a gravidade também da doença com a carga viral que você é exposto. Então, as pessoas que estão na linha de frente, elas estão expostas a uma carga viral muito grande. Imagine um enfermeiro ou um médico que está lá tratando realmente dos doentes isolados na UTI, né, com a Covid-19. Então, a exposição que eles têm ao vírus é muito grande, entende? Tem a ver isso com a evolução para um caso grave? Também tem a ver, não é só isso, né? Hoje os médicos já estão identificando o quê? Que tem a ver com doenças pré-existentes, com obesidade, né? Que são os grupos de risco que a gente fala, a faixa etária. Então, são vários fatores que tem a ver aí da pessoa evoluir por um caso grave e chegar a óbito ou não. Uhum. Aí, quando a gente fala da questão do percentual dessas vacinas, né, da eficácia, a Coronavac, então, 78% e também 100% para casos graves. Outras vacinas, elas alcançaram índices mais baixos que esses apresentados pela Coronavac, outros acima, sim, enfim. Mas qual que é o percentual? Porque daí começa uma série de questionamentos, principalmente nas redes sociais, de que essa vacina, por ter 78% de eficácia, ela não é 100% eficaz, então não teria um bom resultado. Explica um pouco para a gente sobre esse percentual aceitável. Sim, o que os regulatórios, a nossa Anvisa e a maioria dos regulatórios no mundo definem como uma vacina eficaz é acima de 60%. Para vocês terem uma ideia, a vacina da gripe que a gente toma aqui anualmente, ela tem em torno de 62% de eficácia, tá? Não existe uma vacina com 100% de eficácia em todos os grupos, como também não existe um medicamento, né, com 100% de eficácia em todos os grupos, né? Então, o que é considerado por lei é acima de 60%. 78% é um percentual interessante? Muito interessante. É inferior às outras vacinas que têm uma tecnologia mais moderna? Sim.
tá? Mas, Priscila, o que está acontecendo? A gente ainda está numa fase de estudo, né? Não são vacinas consolidadas. Por exemplo, a gente não sabe se a gente vai ter que tomar 2 doses por ano, se a gente vai ter que tomar 1 dose por ano, se a gente vai ter que tomar 1 dose a cada 2 anos. Nenhum cientista sabe isso ainda, porque isso a gente consegue obter na prática, né? Se nós não estivéssemos numa situação de pandemia, o que seria feito? Os testes clínicos, você escolhe um grupo, vamos dizer, 3.000 pessoas, né? E aí você vai ampliando esse grupo e vai dividindo. Bom, eu vou testar aqui em pessoas maiores de 60 anos, né? Então amplia aquele grupo. Agora, maiores de 60 anos do sexo masculino, estou dando exemplos, tá? Ou menores de 20 anos do sexo feminino. Mas a gente não tem esse tempo, porque as pessoas estão morrendo todos os dias, estão sendo contaminadas todos os dias. Então, se a gente tem uma solução com segurança e eficácia, por que a gente não vai salvar vidas? Entende? A questão é essa. Sim. E daí tem outra diferença das vacinas, que também é onde elas podem ficar estocadas. A gente já sabe que as vacinas precisam estar num lugar refrigerado, né? Mas, inclusive, algumas até que foram negadas pelo Brasil, que tem uma refrigeração muito acima do que nós temos a capacidade. Por que isso acontece? Por que tem essas diferenças? É por conta da tecnologia empregada ou a quantidade de vírus? O que é? É a tecnologia de produção, tá? Cada um tem a sua tecnologia, né? Eu acho muito difícil implantar uma vacina que você tem que armazenar a menos 70 graus aqui no Brasil, por conta do nosso clima e por conta de falta de estrutura, apesar de que o Brasil tem um know-how muito grande em fazer uma vacinação em massa, que, por exemplo, alguns países europeus a gente está acompanhando, né? Todo mundo está acompanhando, não tem, né? Essa velocidade de fazer a vacinação em massa. Mas com relação a armazenamento, em temperaturas muito baixas, o Brasil não está preparado para isso. E isso tem que ser levado em consideração, sabe, Priscila? Isso deveria, né, ter sido levado em consideração lá atrás, quando esses laboratórios farmacêuticos começaram a apresentar soluções. Porque aqui, para nós, a gente não tem que escolher marca, né? A gente tem que escolher produto seguro, eficaz, que a gente consiga armazenar e consiga distribuir isso num prazo rápido, para que todo mundo consiga ter acesso a esses imunizantes. O clima dos países, nós somos um país tropical, mas tem climas que são muito frios, outros ainda mais quentes, secos, né, do que aqui no Brasil. Isso também muda a eficácia da vacina para a população? Com relação a isso, não, mas a preocupação de armazenagem tem que ser enorme, né? Porque se você tem uma recomendação de uma vacina que tem que ter essa armazenagem a, por exemplo, menos 70 graus, né? E você colocar numa temperatura maior, ela não vai ter eficácia alguma. É como se a gente estivesse aplicando um placebo em nós mesmos, entende? Então, essa preocupação, né, da armazenagem, da logística, para manter as características que são essenciais, né, para que a vacina funcione, tem que existir. Sabe? Até na escolha da compra, tem que existir. Uhum. A mesma vacina, ela pode ser aplicada, por exemplo, num idoso e num bebê? Tem também alguma questão em relação a raças, né? Pessoas, então, negras, pessoas brancas. Pode haver alguma diferença em relação a vacinas? Então, dependendo da vacina, sim. Se a gente tivesse hoje a possibilidade de colocar várias vacinas na mesa, né, e falar assim, bom, essa aqui ela é melhor para que faixa etária? Acima de 60, essa aqui para o sexo feminino, essa aqui... Se a gente tivesse essa possibilidade, seria excelente. Mas não é a realidade, né, Priscila? A realidade existe uma demanda mundial por imunizantes,
existem países com grande poder aí de compra, né? Países ricos que têm condições de ofertar um valor elevado, por isso estão comprando as vacinas com alta tecnologia, primeiro do que os países subdesenvolvidos. E, infelizmente, a gente tem que ficar com o que está sobrando, né? E aproveitar isso ao máximo. Entende? A gente não tem possibilidade hoje de escolher, sabe, os imunizantes dessa forma que você citou aí. Seria o ideal, mas a gente não tem possibilidade. Uhum. Mas então há essa diferença, né? Então, dependendo, pode haver, na verdade, né? Você disse que algumas vacinas isso já é comprovado, mas as vacinas de Covid-19 ainda não dá para saber, né? Sim. Só o que não tem diferença e que tem que ser levado muito em consideração é assim, se eu tenho uma aprovação, né, de uma vacina já na Europa ou em qualquer outro país, não tem por que a gente fazer testes clínicos em brasileiros. O brasileiro não é diferente do europeu, entende? Porque quando se faz o teste clínico lá, a gente divide grupos, né? A gente divide por faixa etária, a gente divide por sexo. Então, não tem por que a gente esperar tanto tempo, sabe, para fazer um registro aqui emergencial. Se foi aprovado em outro país, a gente tem que fazer esse registro imediatamente e imunizar a população imediatamente. Kátia, você trouxe uma questão interessante, que é a questão econômica, né, de que os países mais ricos acabam comprando já as primeiras doses, as primeiras vacinas que são disponibilizadas, assim como aconteceu também no caso dos EPIs, né, a época que a gente precisou comprar para os profissionais da saúde, quem tinha dinheiro acabou vencendo ali como se fosse um leilão, né, e levou os produtos e os países, né, com menos poder econômico, né, eles acabaram tendo problemas em relação a isso no abastecimento. Ter, então, uma vacina elaborada, desenvolvida aqui no Brasil, né, mais precisamente aqui no estado de São Paulo, é um grande diferencial, uma grande conquista. Como que você consegue definir? Porque eu acho que às vezes a gente não encontra a palavra, né, de tanto orgulho, pelo menos eu me sinto orgulhosa. Sim, é uma grande conquista e eu acho que tem que servir como um exemplo para o nosso país em investimento em pesquisa e desenvolvimento, sabe? Investimento na ciência. Imagine um outro cenário se nós não tivéssemos isso, Priscila. O desespero que nós estaríamos, né, hoje sem ter de quem comprar. Então, assim, acho que isso é um case de sucesso, é um marco histórico para o nosso país, sabe? Para todos os cientistas, é um orgulho, tem que servir de exemplo, sabe? Para qualquer governo que assuma, né, o nosso país, que tem que ter investimento em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, ciência, porque agora, depois, vamos colocar um cenário, depois que a gente conseguir imunizar toda a nossa população, né, a gente vai conseguir exportar a nossa vacina. Então, a gente está mexendo, inclusive, com a nossa economia, exportando tecnologia, né? Então, assim, para nós, cientistas, é um orgulho, de verdade. Eu acho que para todo mundo, né? Para os paulistas pra também já é um grande orgulho. Se fala muito da vacinação de gado, que você tem um número de pessoas, né, para vacinar, que isso já significaria que uma população estaria protegida. Explica um pouco para a gente, porque não precisa que todo mundo esteja vacinado de uma vez, mas uma porcentagem, né? A OMS considera que pelo menos 25% da população mundial tem que estar vacinada para que se decrete o fim de uma pandemia, tá? É muita gente, né? A gente não vai conseguir ter esse número, né? A gente fala 25%, mas não vai acontecer assim, porque quem vai ser vacinado, né? A gente vai ter, por exemplo, no 80% da população do Brasil
estou dando exemplos, 90% da população dos Estados Unidos. Não vai ser uma coisa assim, 25% de cada país, porque isso está muito associado à lei da oferta e demanda, né? Mas a OMS considera que acima de 25% de pessoas vacinar, a partir de 25%, é considerado o fim de uma pandemia. Uhum. Os outros países, existem países que não chegaram a tomaram medidas de uma forma mais rápida e conseguiram conter a disseminação, principalmente o Japão, que já tem ali uma prática de uso de máscara, distanciamento social também, né, de uma certa maneira. Eles também precisam ser imunizados, senão eles podem contaminar as outras pessoas, caso sejam contaminados mais para frente. Sem dúvida, porque hoje a gente vive num mundo onde a gente está viajando o tempo inteiro, né, para outros países. Então, imaginar que um japonês venha para cá e não vai trazer o vírus, ou que a gente vá para lá e não vai levar o vírus, isso é utopia, né? Então, sim. E assim, o ideal é que a gente chegue num ponto que todas as pessoas possam ser imunizadas contra esse vírus, né? Por que não? Porque a gente vai estar, além de proteger a população, a gente vai estar reduzindo a circulação desse vírus no mundo, entende? Eu não acredito na erradicação, tá, do SARS-CoV-2 ou da Covid-19. Eu acredito que a gente vai ter uma redução muito grande, não num curto prazo, né, num médio prazo, a hora que a gente tiver mais empresas também oferecendo mais imunizantes. Já tem 200 empresas, né, Priscila? É esse dado que eu tenho acompanhado, já tem 200 empresas desenvolvendo imunizantes. Poucas estão no estágio que nós temos hoje, por exemplo, da vacina do Butantan, mas tem muita empresa desenvolvendo vacinas. Você falou dessa questão econômica e a gente pensa que existem países que vivem na extrema pobreza. Sim. Você já consegue perceber uma movimentação dos países mais ricos ou de entidades, enfim, para que esses países também sejam imunizados? Porque a Covid está lá também, né? Sim. Movimentação dos países ricos, não. Por quê? O laboratório farmacêutico, a indústria farmacêutica, ela é um negócio como qualquer outro, não é? Ela visa lucro. Então, se eu tenho uma produção de 10 milhões, uma capacidade produtiva de 10 milhões de vacinas, o que eu vou fazer? Eu vou priorizar quem paga mais, né? É o que está acontecendo hoje. A gente vai conseguir atingir os países pobres, né, os países menos desenvolvidos? Sim. Mas nesse primeiro momento, sinceramente, Priscila, eu duvido muito. Porque a gente não está falando de uma indústria que não visa lucro, ela visa lucro, né? Se a gente pegar os dados de investimento, por exemplo, nessa nova tecnologia que eu falei, do RNA mensageiro, são milhões de dólares investidos nessa pesquisa. É claro que eles querem ter retorno. Então, isso é um fato. Nesse momento, correm várias mensagens falsas, né, fake news, principalmente nas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Então, pessoas colocando ali em dúvida a credibilidade das vacinas, colocando como se fosse um risco e em breve é como se a população depois pagasse a conta com a sua saúde. Eu lembro que na época também da vacina da febre amarela se falou muito sobre isso, porque o vírus, ao longo do tempo, traria graves consequências ali ao fígado. As pessoas, porque essa vacina, essas vacinas, né, foram desenvolvidas rapidamente, elas podem, de uma certa maneira, a longo prazo, trazer algum prejuízo para a saúde? Então, a gente não pode especular nada, né? Eu acho que antes dos dados, ok, todo mundo podia especular e falar, eu acho isso ou eu acho aquilo. A ciência, ela trabalha em cima de dados científicos, né? Então, os dados que estão sendo apresentados de segurança e de eficácia da vacina são dados suficientes para que a gente possa tomar a decisão de tomar essa vacina.
Agora, o que precisa se entender é que a gente não fez um estudo de longo prazo dessas vacinas, não é? Então, assim, a gente vai aprender ainda, né? Eu estou falando a gente, o mundo vai aprender com as vacinas. Qual é a dosagem correta que vai ter que ser aplicada? São 2 doses? Por quantos meses eu vou conseguir ficar imunizado? A gente ainda não tem esses dados, né? Porque a gente, na verdade, está trocando o pneu com o carro andando, vamos dizer assim, né? A gente é obrigado a aplicar a vacina hoje para evitar que mais pessoas evoluam para casos graves e óbito. Então, assim, em questão de segurança, esses testes já foram apresentados, é indiscutível, né? A ciência, a gente tem que olhar dados científicos e aceitar. O que sair disso aí é achismo, é especulação. Vamos falar um pouco também sobre a mutação dos vírus, né? Aqui nós tivemos, eu não lembro direito o ano, mas nós tivemos ali H1N1. E depois, né, anualmente nós somos vacinados, né, com a vacina da gripe, e essa vacina acaba indo para outras mutações, tem, né, H2, acho que N3, então já tem algumas mutações diferenciadas. Você acha que isso vai acontecer conosco também, já que tem alguns casos, já no Amazonas, comprovados, inclusive, de que teve uma mutação lá, né, desse novo coronavírus. Será que essa vacina de Covid-19 a gente vai tomar anualmente e com modificações? Sim, os cientistas já estão falando sobre mutações, porém não um número enorme de mutações, tá? Eles já identificaram que o SARS-CoV-2 ele sofre mutações, mas uma quantidade pequena de mutações. A vacina vai ser eficaz para essas outras mutações? Vou dar minha opinião como cientista agora, tá? A nova tecnologia, sim, tá? O que nós não sabemos é se o vírus inativado, nós vamos ter que fazer uma modificação nessa vacina para que a gente tome daqui meses, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 anos. Ninguém tem essa resposta ainda. Mas, pela tecnologia, o que tem se apresentado nessa nova tecnologia do RNA mensageiro, é muito provável que ela consiga também ser eficaz contra essas próximas mutações do SARS-CoV-2. É essencial, né? Então, que todos tomem essa vacina. A gente sabe que tem um grupo de risco ali, idosos, pessoas com algumas conformidades, mas a gente também tem as crianças, né, que podem transmitir, né, levar a doença tanto para a escola quanto levar para as casas. Tem também os trabalhadores, né, que todos os dias estão expostos aí para essa doença também. Precisa o quanto antes, né, cobrir esse grupo primeiro de risco e depois chegar também para a população geral. Eu acho que a pior fake news que a gente tem nos últimos tempos, até antes da pandemia, é o grupo anti-vacinas. Porque o que eles afirmam é que nós o nosso organismo tem condições de se tornar imune a qualquer doença. E isso não é verdade. A ciência não nos demonstrou isso, muito pelo contrário. A vacinação, ela é um marco, né, histórico na história da humanidade, porque se a gente não tivesse vacinas hoje, nós não teríamos erradicação de várias doenças e nós teríamos óbitos de pessoas numa faixa etária muito baixa. Então, a vacinação é muito importante, sim. Não é só uma questão de saúde pública, mas é uma questão também de economia e uma questão social. Porque a pandemia fez a economia mundial, algumas reduzirem muito as suas atividades, outras pararem, né? Gerou desemprego, falta de renda das pessoas. Então, a vacinação ela é estratégica para nós, humanos, né? Para os seres humanos. Estratégica como saúde pública, questão econômica e social. Bom, eu quero agradecer, então, a participação de Kátia Coelho, química, que trouxe para nós vários esclarecimentos, então, sobre a questão das vacinas, né? A variedade que nós temos hoje,
e também a esperança e a expectativa de que ela chegue o quanto antes para todos nós brasileiros. Na verdade, para o mundo todo, né? Mas que chegue aqui também para todos nós. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigada a você, Priscila. Um abraço. Um abraço. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.